Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, dando continuidade às nossas catequeses online, e ainda falando sobre a criação, gostaríamos hoje de conversar um pouco sobre os anjos, os nossos irmãos mais velhos na fé. A palavra anjo vem do hebraico malak e significa embaixador. O que é um embaixador? Basta nos lembrarmos um pouco aqui da política, para lembrar que um embaixador é o representante oficial de um governo junto a outro. E que, portanto, o embaixador, ele pode falar, ele tem autoridade, ele pode falar em nome do presidente ou em nome do rei, ao qual ele representa. Tal é a autoridade de um embaixador. Mas a Escritura chama o anjo pelo nome embaixador. E aí nós já vemos a importância que os anjos têm dentro da economia da salvação. Em grego, a palavra utilizada foi angelos, e em latim angelus, que significa mensageiro. Aqui não se refere tanto ao que ele é, mas ao que às vezes eles fazem, porque faz parte do seu munus, da sua função, do seu ofício, trazer mensagens aos homens. E os anjos são nossos irmãos mais velhos na fé. Eles ajudam a nós, seres humanos, a nos levar para a casa do Pai. Uma figura caríssima a todos nós é a do anjo da guarda, né? A figura do anjo da guarda vem de Mateus 18, versículo 10. Jesus, certa ocasião, disse: "Não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus." Veja bem, os seus anjos nos céus veem continuamente a face do Pai. Então nós temos o anjo da guarda, né? Particularmente a gente lembra dele em relação às crianças, mas na verdade diz respeito a todos nós, né? Também os adultos continuam tendo o seu anjo da guarda. O que é um anjo? Em primeiro lugar, um anjo é um espírito. Espírito, do grego pneuma, sopro, vento, ar. Espírito é quem não tem matéria. Exatamente. Espírito é quem não tem matéria. Portanto, o anjo não tem corpo, porque ele não tem matéria. Se ele tivesse corpo, ele não seria espírito, porque é próprio do espírito não ter corpo. O que mais podemos dizer dos anjos? O anjo, ele é alguém. O anjo é uma pessoa. Ele não é uma brincadeira, ele não é uma energia que a gente possa manipular e controlar. O anjo é o representante de Deus, ele é alguém, ele tem personalidade, ou seja, ele tem inteligência e vontade, assim como nós. Inteligência e vontade.
Entretanto, pelas Sagradas Escrituras, é possível ver que a sua inteligência e a sua vontade são gigantescamente maiores do que a da espécie humana. Justamente pelo anjo não ter corpo, São Tomás de Aquino disse que o anjo se transporta de um lugar ao outro na velocidade do pensamento. Então veja, nós estamos aqui diante de um ser grandioso, nada daqueles anjinhos barrocos com asinhas voando gordinhos nos altares de certas igrejas. Não, o anjo é um ser forte, é alguém, é uma pessoa determinada a seguir o Senhor e cumprir a missão que o Senhor lhe incumbiu. Os anjos, além disso, conforme as Sagradas Escrituras, nós teríamos que ver cada passagem, mas vou apenas citar. Os anjos se dividem em 9 coros, ou 9 ordens de anjos. Quer dizer, eles estão reunidos por grupos, por missões que Deus confere a eles. Quais são as ordens? Então, apenas resumindo o que está esparso na Escritura, São os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, as potestades, os principados, as virtudes, os arcanjos e os anjos. Portanto, temos 9 coros angélicos. Cada um desses coros possui milhares de anjos. Milhares. Algo incontável, diz a Escritura. O profeta Daniel diz que eles são milhares de milhões. Então fica aqui já um alerta, não fugindo muito da nossa matéria, mas já fica um alerta para você, que quando vierem falar em 72 anjos, que só existem 72 anjos, e sabem os nomes desses anjos, pode saber que isso não é da Bíblia e não é da fé cristã. Isto vem da Cabalá judaica e não tem nada a ver com a nossa fé, com a nossa religião. Certo? Nós cremos que os anjos são milhares de milhões. E os anjos servem a Deus e servem aos homens. Contudo, a Escritura deixa entrever que os anjos também passaram por um momento de provação, assim como Adão e Eva. Nossos primeiros pais foram tentados, foram provados. Assim os anjos também foram provados de alguma forma, que nós não sabemos exatamente como. A Escritura não nos revela esse detalhe, mas ela diz que houve uma prova entre os primeiros anjos, de Deus. E alguns foram reprovados nesta prova. Com uma linguagem totalmente simbólica, o Apocalipse nos fala a respeito disso. O livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Então veja que
numa linguagem, num gênero literário rico em simbologia, mas a palavra de Deus nos fala que houve uma provação e que houve entre os anjos uma batalha. À frente de Deus, na defesa de Deus, estava Miguel, um dos arcanjos. Os 3 anjos que têm nome na Bíblia, os 3 são arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Conforme a tradição da igreja, todos os 3 são arcanjos, arquianjos, são centrais, portanto, na sua missão. Não se encontrou mais lugar para eles no céu. Foram então expulsos por Miguel e seus anjos. Aliás, o nome Miguel vem do hebraico Mikael, que significa quem é como Deus. Porque conforme as escrituras e conforme as profecias, o diabo teria tentado tomar o lugar de Deus. E Miguel então teria tirado sua espada e teria dito: quem é como Deus? Como quem diz, ninguém. E saiu em defesa de Deus. E nessa provação que houve, cerca de 1/3 dos anjos caíram. Esses anjos caídos não foram criados por Deus maus. Não foram criados maus, foram criados bons. Mas se tornaram maus por sua própria decisão. E esses anjos maus, nós costumamos chamá-los de demônios ou diabos. Os principais, os maiores, têm nomes singulares, como Satanás, ou também, na tradução de São Jerônimo na Bíblia, Lúcifer. É um nome que só existe na Bíblia de São Jerônimo, porque é uma maneira de traduzir que outros textos depois não corroboraram. Então, mas Lúcifer seria portador da luz, o significado. Ele realmente se achava ser um anjo principal maior do que os outros. E nessa queda, os demônios agora partem contra os descendentes da mulher, contra os seguidores de Jesus, que somos nós, os cristãos. O diabo pode nos atacar de 3 formas diferentes, diz a igreja. A tentação, a obsessão e a possessão. A tentação é bem conhecida de todos nós. Todos nós sabemos o que é ser tentado. Aquela voz que vem e diz: olha, faz isso, vai por aqui, tentando seduzir com sua maciez, com sua voz suave para o mau caminho. E aquela outra voz, que é a voz do anjo da guarda, que nos alerta e nos chama e nos sacode para que a gente acorde e não se deixe seduzir pelos laços do inimigo. Um texto muito saboroso, muito gostoso a respeito dos anjos da guarda está no livro do Êxodo, pode acompanhar na sua Bíblia, Êxodo 23, versículo 20 e seguintes. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Então, quem envia o anjo? Deus. Vou enviar o anjo. É Deus quem envia o anjo. Diante de nós, quer dizer, para nos guiar, para nos conduzir pelo bom caminho e nos leve ao lugar que Deus tem preparado para nós. Que lugar é este? O céu.
respeita a sua presença e observa a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Quer dizer, um verdadeiro embaixador de Deus, né? Aí vem a promessa: mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Veja que promessa bonita que Deus dá sob o anjo da guarda para cada um de nós, né? Então, acho que poderíamos encerrar esse encontro rezando: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, pela intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós, vossas famílias, vossas casas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.